Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Como eu já me apresentei anteriormente, vou dar uma breve introduzida de novo. Eu sou a Samantha Carvalho, eu faço doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, com campus em Jaboticabal, e sou a representante do grupo GEMP-Unesp aqui no Intergem. Dando sequência nessa terceira sessão, nós vamos ter agora o palestrante Roberto Fitti Neto, que nos concederá a sua palestra em seguida. E introduzindo o Roberto ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Exalc, USP, e doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, Roberto é coordenador do programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas na Exalc, editor associado das revistas PLOS ONE e bolsista produtividade do CNPq, e os seus trabalhos nas áreas de genética quantitativa, dupla haploides, fenotipagem de alto rendimento e melhoramento de milho tropical eficiência no uso de nitrogênio. Agora eu passo a palavra para o Roberto, que irá nos contemplar com a sua palestra, que está intitulada Fenômica em Culturas, das sementes às ferramentas. Lembrando que, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, usem a seção QIA, de perguntas e respostas, e as mais votadas nós vamos repassar para ele no final da apresentação. Roberto, muito obrigada por o nosso convite para participar do simpósio, do nosso primeiro simpósio virtual. E agora eu passo a palavra para você, se você puder compartilhar o seu slide com a gente. Muito obrigada. Ok, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estou ouvindo bem, Samantha? Estão vendo a minha apresentação? Sim. Tá, ok. Bom, muito obrigado a Corteva mais uma vez, né, por patrocinar o evento. Acho que é a terceira ou quarta edição que eu participo, a primeira virtual, eu já participei em outras universidades também. Eu acho louvável uma iniciativa como essa, não só por conseguir juntar as pessoas para conversar sobre temas importantes, mas como também oferecer esse espaço para os alunos desenvolverem as habilidades aí de organização, de busca de temas interessantes para a comunidade científica. Então, obrigado pelo convite, a Corteva, aos alunos, e espero que seja proveitoso para todos, assim, todo o evento como um todo e também a pequena palestra que eu trouxe para apresentar hoje para vocês. Bom, trouxe Phenomics in Crops, porque vou apresentar diferentes culturas, e desde sementes até ferramentas. E quando eu falo ferramentas aqui, eu vou trabalhar um pouquinho de ferramentas do que foi apresentado até agora há pouco, que é relacionado a drones, enfim, câmeras. Eu vou falar sobre ferramentas de processamento de dados, então. São basicamente 3 trabalhos que eu quero apresentar para vocês de forma mais sucinta possível, para que a gente tenha um pouco de tempo para discutir sobre isso no decorrer das perguntas no final da apresentação, então. Antes, gostaria só de fazer uma breve agradecimento também ao meu grupo. Os trabalhos que eu vou apresentar para vocês são derivados de 2 teses, uma defendida em abril e a outra vai ser defendida em breve. E, lógico, eu estou aqui representando o grupo de trabalho, algumas parcerias, então agradecer a todos os meus parceiros dentro da Exalc, os parceiros de fora, todos os financiadores, então, e a minha equipe aqui. Bom, o que nós temos o modelo mais simples possível na genética e no melhoramento é esse clássico que temos, né? Que o fenótipo ele é em função, então, da parte genotípica e a parte do erro que a gente tem, então, a parte de efeito ambiental, que muitas vezes a gente chama de erro, mas parte do ambiente pode ser muito bem explicado, como foi levantado isso nas palestras de ontem. Mas vou me ater basicamente nesses 2 primeiros componentes, o fenótipo e a parte de genótipo. No passado, a coleta de dados era feita no campo de forma bem dura, bruta. Pegar a régua, ir para o campo, mensurar várias e várias plantas, coleta com planilhas. E o que mudou para o presente, né? O presente, eu digo, na realidade da maioria dos países subdesenvolvidos e talvez ainda nas universidades,
não é muito diferente. Talvez trocou a planilha pelo tablet, a planilha pelo celular, mas ainda é necessário ir para o campo, ainda tem muita gente gastando muita energia com régua lá. Já a parte de genótipo, a parte de marcadores, o que nós tínhamos no final da década de 80 até meados de 90, nós tínhamos uma realidade em número de marcadores e hoje nós temos outra. A quantidade de genótipo disponível é muito grande. Então, nós temos muito menos observações do que parâmetros a serem preditos. Isso causa uma série de problemas estatísticos, a gente sabe, de colinearidade, enfim. Mas o que a gente observa na prática, então, é que a quantidade de dados fenotípicos não suporta a quantidade de dados genotípicos. Nós temos uma abundância muito grande. Hoje trabalhamos nas centenas de milhares de SNPs para predizer, muitas vezes, 1.000, 2.000 observações fenotípicas ou fazer regressões. E aí é necessário trazer esse burriquinho de volta para o chão. A gente precisa aumentar essa grande quantidade de dados fenotípicos. Isso pensando em estudos genéticos. Pensando no desenvolvimento de cultivares, assim como o Leonardo acabou de levantar, é necessário você encontrar qual o melhor momento de fazer fenotipagem, o fenótipo mais acurado, enfim, estratégias que otimizem o lançamento de cultivares. Então, de certa forma, a fenotipagem, ela vem para auxiliar tanto os estudos genéticos, como também o melhoramento, e ela usa ferramentas que para nós são novidades, digamos, na agricultura, mas elas são ferramentas que já vêm sendo desenvolvidas da década de 60, 70. Mas em termos de agricultura, hoje eu enxergo, e assim como alguns dos meus alunos que vêm desenvolvendo esses trabalhos, que nós temos basicamente dois grandes desafios na fenotipagem de alto rendimento. O primeiro deles é a validação. Como o Leonardo mostrou, como a Marion mostrou na sua apresentação, você precisa desenvolver um algoritmo, desenvolver um modelo, testar ele. E isso demora bastante tempo, isso demanda energia, técnicos com bom nível de programação, um grande tamanho amostral. Então, isso não é de graça, você precisa, e toma bastante tempo. Então, você precisa validar os métodos. E otimizar a informação. Para otimizar a informação, você pode hoje coletar dados todos os dias. Você pode passar o robozinho, o drone, enfim. Mas onde guardar todos esses dados? E como avaliar? Você consegue, às vezes, coletar 2, 3 gigas de imagem por dia. E para montar um ortomosaico bem montado, você leva pelo menos 12 horas, dependendo do que você tem de recursos. Então, você todo dia vai ter um processamento de dados muito grande. E coletar dados só por coletar também não faz sentido. Você precisa, então, saber quando coletar para que você colete o dado correto, você tenha um menor custo de processamento, uma menor demanda de processamento e armazenamento de dados. Então, são coisas que nós estamos tentando trabalhar dentro do laboratório para facilitar a vida, né? Você validar o método, descobrir qual é o melhor momento de coletar e também facilitar, que eu vou mostrar no final para vocês, uma ferramenta de você escolher alguns cenários já mais assertivos de fenotipagem. Então, o primeiro trabalho, começando das sementes até as ferramentas, o primeiro trabalho ele está sendo desenvolvido, já está na fase final, a próxima defesa, pelo meu aluno de doutorado, Felipe Sabadin. O Sabadin, nós tínhamos um problema dentro do laboratório, e acredito que é um problema com a grande maioria dos programas que trabalham com melhoramento de milho, que é a classificação de sementes diploides e haploides. Então, hoje, para acelerar o processo de melhoramento, você precisa ter uma ferramenta que otimize esse processo. O que nós queremos é essa semente aqui, a haploide. Ela tem o embrião branco e o resto da semente roxo. Esse é o cenário ideal. Só que, a princípio, separar uma semente dessas outras 3 é um processo simples. Agora, separar 100.000 sementes, aí já começa a ficar cansativo. Então, é tão cansativo que dentro do laboratório nós chegávamos a gastar quase 2 semanas, 10 alunos de pós-graduação para ficar contando semente. Então, é um desperdício de tempo para uma coisa mecânica, é algo que poderíamos utilizar, digamos, essas pessoas para coisas muito mais nobres. Então, normalmente é um processo manual e depende muito de pessoa a pessoa, porque esse é um processo, digamos, bem contrastante. Essa são classes bem contrastantes, mas o que nós temos, muitas vezes, é uma alta variabilidade. Dependendo do material genético,
você não vai ver toda ela perfeitamente roxa e o embrião branco. Muitas vezes é só uma pequena pontinha roxa. E aí, existem pessoas mais bem treinadas, outras menos treinadas, e isso traz um grande efeito de avaliador aqui também. E nós queremos sair desse processo, nós queremos tornar esse processo rápido e o mais acurado possível. E aí que veio a demanda, e já tem vários trabalhos caminhando para utilizar imagens para fazer, então, essa classificação de sementes. Bom, como é que a gente fez isso? Primeiro, para facilitar o processo, nós utilizamos imagens compostas, então colocávamos várias sementes numa plataforma em que nós tínhamos um background bem definido, alguns padrões aqui de cores, e o que nos interessava, então, era separar essas três classes aqui. Cada uma dessas plataformas aqui, em torno de 20 a 21 sementes, e nós tiramos fotos tanto da frente da semente como das costas. Mais ou menos tiramos 100 imagens compostas aqui, o que dá mais ou menos quase 3.000 sementes, 1.000 sementes por classe, 1.000 sementes por classe, quase 3.000 sementes no final. Depois, com essas imagens compostas, o que a gente faz? Aplicava uma máscara, então a gente consegue identificar onde está a semente de cada uma dessas, dentro desse background. Depois, utilizando alguns algoritmos simples em Python, você consegue recortar cada uma dessas sementezinhas aqui desse background e separar ela em imagens únicas. Então, tínhamos imagens únicas de cada uma dessas sementes, tanto da frente como do verso. Até agora, simplesmente, como dizer, recorta e cola, separa cada uma delas. A partir daqui, nós aplicamos, então, alguns algoritmos, principalmente um algoritmo que nos interessa mais, vou apresentar o melhor cenário, um algoritmo de Deep Learning, já bem conhecido, que é o VGG19. Nós fizemos algumas pequenas modificações nele, adicionando algumas camadas no final, e a gente oferece para esse algoritmo, então, as imagens iniciais, aonde a gente não diz o que ela é, simplesmente oferece a imagem aqui do início. Vai passar por uma sequência de filtros e nessa rede de Deep Learning você tem, então, uma série de processamento de dados da imagem que vai fazer com que ela mude a sua conformação, vai diminuir a quantidade de o tamanho da imagem, mas sem perder a informatividade. Depois, quando você tem uma quantidade de imagem, uma quantidade de pixels em um formato que seja informativo, mas menor do que o inicial, você entra, então, numa sequência de redes neurais. E, no final, ele vai classificar o que nos interessa, se é um diploide ou é um haploide. Então, aplicamos esse algoritmo VGG19 e o que nós obtivemos de resultados, então, para separar se é diploide ou não é, utilizando apenas a frente da semente. Então, oferecemos aqui essas imagens só quando a gente consegue ver o embrião, e aqui nós temos, então, o processo das 300 iterações aqui de ajuste do modelo do algoritmo. Então, podemos ver que a população de treinamento e de validação, elas vão acompanhando bem, então, em termos de ajuste do modelo, a perda de informação também é condizente, e o que nos interessa mesmo é saber se a gente está conseguindo predizer ou não cada uma das classes. Então, temos aqui a matriz de confusão, na diagonal nós temos aqui os componentes da acurácia, e na outra diagonal nós temos o que seriam os erros. Então, somando aqui essa diagonal em azul e dividindo pelo total, a gente vai ter a acurácia total. Então, nós conseguimos predizer se a semente é haploide ou não em 94% dos casos. Com 94% de acurácia, a gente consegue classificar a semente muito bem. Mas o que nos interessa mais do que essa acurácia padrão é a parte específica. Se eu consigo separar essa classe aqui, a classe haploide. Então, nós temos ainda acurácias para diploide e acurácia para haploide. Então, a acurácia de haploide está um pouquinho abaixo aqui de 0,92. Então, a pergunta que veio, bom, será que se eu oferecer, então, a imagem do verso, das costas da semente, a gente consegue aumentar um pouco isso? E se eu também separar, colocar uma classe a mais? Nós temos o diploide, o haploide e a inibida. Aquela semente que ela é um haploide, mas por algumas rotas de inibição da antocianina, você não consegue identificar ela. Ela não tem nenhuma coloração roxa ali. Então, a gente ofereceu, então, as três classes e frente e verso da semente.
Fizemos os ajustes do modelo, mesmo a rede de Deep Learning. Vejam que aqui já tem uma pequena separação entre a população de validação e de treinamento, mas nada muito significativo. Nossa matriz de confusão e a acurácia aí foi para 95% de modo geral. Bom, na média subiu de 0,94 para 0,95, mas o que nos interessa mesmo é haploide. 0,91, então caiu um pouquinho. O que a gente conclui então, nessa primeira parte do trabalho? Não para nós, que nos interessa mais identificar haploides, nós temos uma acurácia de 0,92 utilizando só a frente e duas classes. 92% é uma acurácia fantástica. Então, para que eu vou colocar mais classes e colocar o dobro de imagens? Eu posso utilizar só metade e conseguir uma classificação satisfatória. Então. Mas nós estamos trabalhando com um conjunto de dados nosso. Então, tem um outro trabalho que também utilizou algo parecido, foi publicado ano passado pelo Altuntas, em que ele trabalhou também com o mesmo objetivo de fazer a validação, desenvolver um algoritmo de predição de sementes, né, de haploides, usando redes neurais. E nós pegamos o conjunto dele como um conjunto que não tem nenhuma relação com o nosso e buscamos, então, fazer a predição. E aqui foi o que a gente obteve, então, a matriz de confusão e a acurácia, então, do nosso modelo, daquele primeiro modelo, utilizando só duas classes e só a frente da matriz, a nossa acurácia é de 95%. Então, nós conseguimos fazer uma validação real, uma população totalmente independente da nossa, utilizando o algoritmo. E, do modo específico, nós conseguimos predizer a população desenvolvida pelo Altuntas em 97%, até melhor do que a própria nossa. Então, nós tínhamos uma acurácia de 92% a 94% na nossa e conseguimos predizer os haploides da dele com 97%. Mas quanto que o Altuntas tinha conseguido? Ele tinha conseguido na média de 94%, 93% na maioria das classes. Nós conseguimos, com o nosso algoritmo, que é uma modificação, uma melhoria do algoritmo dele, incrementar em mais 2% a 3% aí a capacidade preditiva. Então, funciona. Estamos bastante otimistas, então, mostrando que é possível fazer desde coisas, digamos, simples, né, trocar a avaliação de 10 pessoas durante 2 semanas por uma plataforma simples de coleta de imagens, processamento, você separar as sementes. E o nosso próximo passo é transformar isso numa plataforma ainda para esse ano dentro do nosso laboratório para fazer classificação de sementes haploides. Mais de 97% aí de confiabilidade na identificação de haploides. Outro trabalho que a gente desenvolveu, esse não só dentro do laboratório, mas em parceria com a Universidade do Texas, o grupo do Dr. Rooney, eles tinham uma dúvida em relação a quantas coletas eram necessárias para fazer a avaliação para a produtividade do sorgo e também para resistência à antracnose. Então, eles têm uma boa estrutura, mas eles conseguem várias semanas, toda semana conseguem coletar dados no campo, com drones e vários tipos de câmera, mas, como eu comentei para vocês no início da apresentação, isso tem um custo, tanto de demanda de computador, de tempo de processamento, e muitas vezes você coleta o dado, mas ele não serve para nada. Então, por que não otimizar isso, né? Por que não escolher o melhor momento para fazer essa coleta? Então, o que nós buscamos, então, era tentar identificar, utilizando câmeras multiespectrais, quais são os índices que podem ser mais relacionados, então, com essas duas características que a gente tem interesse. Produtividade e sanidade de planta, e sanidade aqui, no caso, é resistência à antracnose. E ainda também tem várias formas de a gente minerar os dados, de a gente conseguir descobrir esse padrão de relação entre essas duas características de interesse e a grande quantidade de índices que a gente tem. Então, esse trabalho faz parte da tese de doutorado do aluno Giovanni Galli. Então, o objetivo era determinar, então, o número de avaliações para predizer essas características e aí, o que nós tínhamos, então, basicamente, eram essas informações. O sorgo, então, avaliado em parcelas de linha dupla, e aonde nós conseguimos aplicar uma série de índices aqui. E o que nós buscávamos, então, é identificar aqui quando a gente tem panícula ou quando nós temos, por exemplo, a área atacada aqui por antracnose. O experimento foi composto por 32 híbridos,
em blocos completamente localizados, isso lá na College Station, no Texas. Foi feita, então, a inoculação com antracnose e foi feito o acompanhamento da área, na progressão da doença com a área abaixo da curva. A partir desses dados, das bandas espectrais, e coletadas em diversos momentos ao longo da cultura, então desde 69 dias até 127, foram feitos então vários índices espectrais aqui. Com esses índices, então, foi feita buscou-se a relação deles com as características de interesse de duas formas, uma mais clássica, os quadrados mínimos parciais, e também algoritmos de machine learning. E aí, o que a gente obteve de resultado? Primeira coisa, qual o melhor índice e quantas vezes? Então, nós observamos que a correlação entre os índices e a produtividade, ela vai aumentando ao longo da cultura até um determinado momento. A vantagem do sorgo é que a estrutura reprodutiva ela fica muito à mostra e ela tem uma coloração muito diferente da parte vegetativa. Então, nós conseguimos mensurar pela área, pela quantidade de pixels que nós temos, então, dentro de uma determinada imagem, esse contraste, a proporção de um amarelo, de um vermelho em relação ao verde, vai dar uma ideia de produtividade. Então, quanto maior essa proporção de não verde, também vai dando uma maior produtividade. E a gente observa o lado contrário. Então, a resistência à antracnose, ela vai caindo conforme vai aumentando, andando o ciclo, e até o momento que a gente consegue identificar o melhor ponto de discriminar os materiais contra essa resistência. E também aqui tem que tomar um cuidado em relação a os dois. Eles vão trocar a parte verde por uma outra coloração, a não verde, só que em alguns casos isso vai ser produtividade, em alguns casos isso é doença. Então a gente já observa aqui que na casa de 102 a 119 dias nós conseguimos atingir um certo platô de correlação de qualquer um dos índices aqui para a identificação dessas características. Aplicando, então, alguns testes de comparação de médias, a gente consegue identificar, por exemplo, então, que a correlação desses índices e, principalmente, a seleção indireta, a eficiência da seleção indireta, ela atinge um platô para a produtividade de grão aqui em torno de 119 dias, mostrando que a seleção indireta ela é mais eficiente do que a seleção direta para a produtividade, por fatores como o Leonardo mostrou agora há pouco, que os índices espectrais, eles tendem, em alguns casos, terem uma herdabilidade maior. Como você tem uma correlação razoável entre eles, como a gente observou aqui no gráfico, perto de 0,7, 0,8, uma herdabilidade muito grande, e isso te proporciona, então, uma seleção indireta mais eficiente, tanto para a produtividade de grãos, como também para a área abaixo da curva. Bom, mas qual é o melhor índice? A gente observou, fazendo as análises aqui, que para a produtividade, a grande maioria dos índices ficou no mesmo grupo de desempenho aqui, e teve uma classificação para a progressão da doença, mas nós temos, por exemplo, o NDVI, que é um índice clássico que teve uma performance muito boa. Qual a melhor data? Nessa outra, nós combinamos datas isoladas ou combinação de duas datas, como se fosse um multitrait, mas com duas mensurações ao longo do tempo, ou 3 mensurações ao longo do tempo. E a gente observou que uma mensuração próxima dos 119, 102 dias, ela é satisfatória, ela tem um desempenho muito bom para as duas características. Então, como é que a gente pode definir, então, qual é o melhor índice, qual é o melhor estágio vegetativo, né? Então, trazendo a média de cada uma das mensurações, aplicando um pequeno teste de médias aqui, a gente consegue observar que em torno de 127, 119 dias, nós temos os melhores estágios aqui. 127 dias, 119, 127 dias, você consegue ter o melhor desempenho para qualquer uma das duas doenças. E se a gente combinar mais de um índice? Se eu combinar, por exemplo, NDVI e MSR, o NDVI com outro índice, a gente tem alguma vantagem? Nesse outro gráfico aqui, a gente observa que pelo teste de médias não teve diferença alguma. Então, não necessariamente eu combinar mais índices, eu vou conseguir explicar mais da variação genética aqui. Então, que a gente conclui? É possível escolher uma data só para fazer coleta de dados e um índice apenas para fazer isso.
Escolhi a data, 127, 119 dias, escolhi o índice. Qual que é o melhor modo de minerar os dados? A gente observou que por uma quantidade de dados pequena, como a que a gente tinha, 32 indivíduos apenas e 3 repetições, então totalizando 90 e poucas observações, quadrados mínimos parciais seria o suficiente, teria um desempenho maior. A gente sabe que quando se trabalha com algoritmos de machine learning, você precisa ter uma quantidade de dados muito maior para que eles consigam mostrar esse desempenho, você tem muito mais parâmetros a serem estimados. Então, apesar de a gente concluir que quadrados mínimos parciais, apenas um voo lá pelo estágio 8, usando apenas um índice como o NDVI, seria suficiente para você conseguir discriminar materiais para produtividade e antracnose. A gente sabe que esses valores podem mudar um pouquinho se você tiver mais informações, então o machine learning pode trazer uma certa vantagem aqui também. O que nós queríamos deixar de mensagem nesse segundo trabalho é assim, é possível otimizar. Quem trabalha com trigo, com milho, com soja, ou mesmo com sorgo, não significa que vai pegar esse nosso protocolo e vai para o campo direto, mas é possível otimizar a coleta de dados, o tipo de processamento, o tipo de índices, porque a combinação das bandas espectrais ela é muito grande, principalmente se você tiver uma câmera hiperespectral. Então, você, ao invés de você ficar batendo cabeça e coletando muitos e muitos dados, você pode já direcionar muito o seu estudo para coisas mais assertivas, então gastar menos tempo, menos memória para fazer coleta de dados e processamento deles também. Mas tudo isso que foi mostrado para vocês são coisas, digamos, empíricas. Pega os dados, testa modelos, vê o resultado. Uma das coisas que nos chamou a atenção, e foi uma ideia brilhante também do aluno Giovanni Galli, era, bom, para marcadores moleculares, nós temos uma grande quantidade de pacotes que permitem você simular populações, número de marcas, mas para fenotipagem de alto rendimento praticamente não tem nada. Então você tem que ir lá na tentativa e no erro. E isso gasta bastante tempo e bastante dinheiro. Então, como a gente fugir dessa tentativa e erro de forma empírica? Então, o nosso objetivo aqui era desenvolver um pipeline e estamos já transformando isso num pacote. O artigo já está tramitando na tag e estamos transformando isso num pacote. A ideia é disponibilizá-lo em R em breve. O pipeline em Python já está bem encaminhado. Para quê? Para que a gente consiga simular experimentos, então e eliminar alguns fatores do seu design. Então o nosso pipeline ele tem basicamente 3 etapas, 3 passos. Primeiro você faz um desenvolvimento da parte de fenotípica. Então nós utilizamos outros pacotes aqui para gerar o delineamento experimental, a característica de interesse. No segundo momento, a gente aplica isso, nós desenvolvemos primeiro para a altura de plantas, então nós, baseado nos fenótipos que nós temos lá, nós aplicamos em modelos e geramos plantas, digamos, em sílico, um experimento com várias características, já vou mostrar para vocês mais alguns detalhes. Conseguimos, então, colocar as parcelas, repetições, cada um dos fenótipos aqui no campo. E a terceira parte, então, é quebrar esse experimento em imagens, simular como se o drone tivesse, então, coletando essas imagens, definindo um overlap de 80%, 90%. Então, aqui nós temos a simulação da câmera e do lado, então, as imagens, então, fazendo o rendering para a gente depois trabalhar. Então, nós desenvolvemos esse pipeline e fizemos, então, uma aplicação de uma situação normal. Altura de planta. Como é que eu coleto a altura de planta em drones? Qual a melhor altura de voo? 25, 40, 60 metros? Tem diferença quando eu tenho experimentos com diferentes herdabilidades ou com diferentes variabilidades genéticas? Então, nós simulamos 2 níveis de variabilidade, 3 níveis de herdabilidade e 3 coletas na altura e 3 repetições. Então, montamos os ensaios e, além disso, a gente sabe que o milho tem o problema do pendão. Então, a altura de planta em milho é coletada do solo até a folha bandeira. Então, na hora que eu for fazer esse trimming, na hora que eu for eliminar aqui, qual que é o melhor momento? Nesse ponto, qual que é o melhor ponto de a gente fazer, então, esse corte na nuvem de pontos e relacionar com a altura de plantas? Para saber quanto que cada um desses fatores influenciam, então nós fizemos algumas análises de regressão, em que nós coletamos, por exemplo, o percentil que foi
da nuvem de pontos que a gente cortou, com 90%, ou 100, 99, até 80, até 90%. Nós avaliamos o intercepto, então, qual que seria o ponto ideal, e o slope que a gente tem, então, para ter uma ideia do ajuste do modelo. E o índice de coincidência, então, das plantas selecionadas, digamos, pelo método tradicional, né, pelo simulado, pelo real e pelo que seria pela fenotipagem de alto rendimento. Primeira coisa que a gente viu, na hora de reconstruir os ensaios reais, digamos, o simulado, é este aqui, ó, o de cima. E o de baixo é o que a gente conseguiu reconstruir, então, depois. Então, mostra que existe uma grande coincidência, mais de 99%. Então, com esse pipeline, você pode construir ensaios em sílico e depois aplicar várias ideias, vários modelos, várias herdabilidades, variabilidades genéticas, altura de voos em si, para testar e acertar o seu protocolo. Então, como por exemplo, nós descobrimos que 85 aqui seria um ponto ótimo de ponto de corte da nuvem de pontos para estimar a altura de planta, mas também não tem uma diferença de 90%. Então, na prática, a gente está utilizando em torno de 90%. Também a gente conseguiu identificar, por exemplo, qual é o efeito da variabilidade genética. A gente vê que tem diferenças tanto na variabilidade como na herdabilidade. Desculpa. Então, vejam que, dependendo do grau de variabilidade, vai ter diferenças muito claras aqui na confiabilidade. Quando a variabilidade é muito pequena, a confiabilidade é menor, então talvez eu tenha que ajustar algum parâmetro de altura aqui para fazer, ou mais coletas, enfim. O que eu não quero, assim, me ater muito aqui é discutir esses pequenos resultados, mas mostrar que o pacote permite, por exemplo, você determinar 20 metros parece ser um ponto de coleta ideal. É onde que eu consigo ter o slope próximo de 1, então a regressão entre o real e o predito é praticamente perfeita. Então, ao invés de você ir lá no campo coletar 20 metros, 40 metros, 60, processar tudo, você pode utilizar pipelines como esse, simular seus ensaios e definir, então, qual seria o melhor modelo, o melhor set de características para fazer, então, desenhar os seus experimentos em sílico. Então, nós já estamos utilizando e agora vamos expandir ele também para não só a nuvem de pontos, mas raster, contagem de objetos e outras coisas mais também. Em breve vai estar disponível para todos. Eu já divulguei isso já nas redes sociais, eu tenho uma disciplina na Exalc chamada Fenotipagem de Alto Rendimento. Esse semestre eu vou oferecer ela online por questões, né, óbvias, e vou deixar aberto para toda a comunidade. Free, todo mundo pode, lógico, temos uma demanda de vagas maior do que a gente pode ofertar pelo sistema Zoom, mas conforme abrir vagas eu vou divulgar de novo. Em menos de 5 horas, todas as 70 e poucas vagas que eu abri para ouvintes foram preenchidas, mas assim que se abrir mais, eu divulgo para vocês. Está aberto. Gostaria também de deixar as portas do meu laboratório aí abertas para quem tiver interesse, vai ter algumas oportunidades aí para mestrado e doutorado no próximo ano. E também para perguntas. Obrigado novamente aí pela oportunidade e estou aberto a perguntas. Obrigada a você, Roberto, pela excelente palestra. A gente agora passa para o momento de questionamento.